Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma segunda-feira. Nos encontramos aqui pela misericórdia de Deus, pela sua graça. Por mais um dia que Deus nos permite estar nesse momento conectado com você, que está disposto a ouvir a voz de Deus. Amém. Nosso irmão Luciano Calvino está, que Deus te abençoe, meu amado. Nosso irmão Luciano aí, fica à vontade. Estamos juntos aqui para nessa noite poder cultuar o nome do Senhor. Amém. Bendizer o seu nome, ser grato por todas as suas benevolências. A irmã Sheila, um abraço aí para o seu esposo, para suas filhas, para toda a sua família. Estamos aí orando pela vida do irmão Marçal. Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Irmão Saulo, Daniel, Kelvin, Rangel, um abraço. Que Deus abençoe, meu amado. Flávio, a irmã Flávia, Mirela, nossa irmã em Cristo Jesus, amiga ali da irmã Suzana. Que Deus abençoe. Nosso irmão Kelvin, o Kelvinho, Rangel, boa noite, pastor, a paz. Que Deus te abençoe, homem de Deus. Toda a sua família, sua esposa, seu filho. Amém? Hoje nós estamos aqui para onde Deus me quer. Todos nós fomos encontrados por Cristo. E fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Somos pessoas crentes, tememos a Deus, andamos na presença do Senhor, vamos à sua casa para cultuar e bendizer o seu nome. Mas a casa de Deus em si, ela precisa de mordomos, de servos, pessoas que estejam dispostas a servir ao Senhor. Amém, Marcília? Bênção de Deus também para a sua família. Então Deus, Ele nos salva, Ele nos regenera, nós estamos na sua casa, então melhor para nós entendermos o fio da meada. O que você tem feito na casa de Deus? Eu estou falando de uma situação que não é só ir à casa de Deus para prestar culto. Não é chegar, sentar-se, dar glória, louvar, se alegrar, bendizer o nome do Senhor. Irmão Valdênio, um abraço aí, a paz para o irmão Wellington, Levi, a Lara, toda a sua família, que Deus continue abençoando, mulher de Deus. Amém? Então, como eu posso ser útil na casa de Deus? O que eu tenho me disposto? Qual é a minha disponibilidade? E melhor, deixa eu dizer melhor para você. A Rosângela, minha sobrinha, que Deus abençoe. Irmã Silene, após aqui a nossa live, nós iremos lhe ligar. Amém? Para a gente conversar. Deus te abençoe. A bênção de Deus sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do nosso irmão Raimundo e toda a sua família, suas irmãs, seus filhos, suas noras, seus netos, e toda essa família seja agraciada, como todas aquelas que estão conectadas conosco, e as que ainda não se encontram, a bênção do Senhor possa repousar sobre as vossas casas. A irmã Graça, eita, que hoje tem canjicas, né? Uma canjicazinha, passei em frente à sua casa, me perdoe, é porque ainda estou assim meio receoso, estar conversando com as pessoas, por a questão que eu tive alguns sintomas, então a gente não quis bater na porta da sua casa, mas obrigado pela canjica, bênção de Deus aí, sempre é bom a canjicazinha, né? Muito bom. Um abraço aí para o irmão Damião, para a irmã Rose, que Deus abençoe. Irmão Damião, pescador, que Deus abençoe. Amo assistir a pregação desse pastor. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe. Glória a Deus.
Então, deixa eu voltar. Aqui nós estamos um pouco conectando, mas eu não perdi ainda o sentido da coisa que eu estou falando. Tá bom? Daquilo que... Como eu posso ser útil? Aí eu estava falando, não a questão de ser útil, não a questão de fazer. Porque às vezes as pessoas, o nosso o coronel Luciano, minhas continências, coronel, que Deus te abençoe juntamente com a sua casa. E a graça de Deus, o amor do Senhor possa se fazer presente no meio da sua família, trazendo refrigério, trazendo a graça, a misericórdia, o amor de Deus que tem se revelado a cada dia sobre nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Márcio Moreira, irmão Márcio, a irmã Beth, este mundo, quando éramos criança, bebê, ele nos cuidou, nos educou, graças a Deus nos deu boa educação, e hoje nós só podemos retribuir quando a gente tem esse cuidado com nossos pais. Muitos, eu estou falando uma questão não uma questão de posição social, mas em todas as classes tem pessoas que às vezes abandonam seus pais, seja lá dentro de uma comunidade, mas também seja na alta sociedade. Às vezes não quer ter trabalho com seus pais, coloca em um asilo, coloca em uma casa, não sei, mas e acha que está pagando, está fazendo tudo. Às vezes, meu amado, a presença da pessoa, a presença, não é a questão só da questão da presença, o abraço do filho. Eu digo porque meu pai, quando estava muito doente, a gente visitava e assim ele tinha o prazer de ser abraçado. E quantas oportunidades nós perdemos enquanto nossos pais, eles ainda estão escutando a palavra eu te amo, eu estou aqui. Isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante quando a gente sabe que família é uma instituição de Deus. E se é uma instituição de Deus, é uma instituição sagrada. Se é sagrada, nós temos que fazer valer este nome. Pelo Deus que criou e pela instituição que a família é. É algo sagrado. Então, se há algo sagrado, o nosso lar, nossa família, ela precisa ser um ambiente de paz, de prazer. Hoje, nesse período de quarentena, as pessoas se acham, muitas pessoas dizem, eu estou preso, me tiraram a liberdade. Meu irmão, não existe uma liberdade, não existe um prazer maior do que falar uma palavra assim, meio curtindo a sua família, os seus filhos, a sua esposa, hoje aqui o meu neto. É muito gostoso quando a gente está no meio da família. Se eu não estiver na igreja, se eu não estiver em alguma missão, eu estou na minha casa. Isso me faz muito bem. Graças a Deus, me faz bem demais estar na minha casa, no meio da minha família. Isso me faz bem. E também eu creio que faz também muito bem para você, né? Então, família. Às vezes, a nossa família é algo sagrado. Então, nós temos que ter reverência, temos que ter temor, respeito, honestidade, sinceridade, com todos, né? E, acima de tudo, saber que essa família foi Deus que nos deu. Então, se Deus nos deu, guarde esse presente, zele por ele, não deixe ele ali em um canto reservado, né? Beethoven, Monteiro está, amém, meu irmão, que Deus te abençoe, glória a Deus, amém. Muitos companheiros nossos aqui que trabalhamos junto. Também gostaria de parabenizar a nossa Polícia Militar do Estado do Ceará, completou agora dia 24, se eu não estiver enganado, 185 anos. Quando eu fui apresentado a esta instituição, ela tinha 150 anos, me lembro, lá no Cefap, na Bezerra de Menezes. E ali saí do cheiro
ou melhor, saí debaixo da saia da minha mãe e comecei a conhecer um mundo que eu não conhecia. De princípio, para mim, seria mais um refúgio, mas porque o meu pai era militar e queria que a gente também fosse. E depois, com o tempo, eu aprendi a valorizar essa instituição tão séria, que nos dá, o que nos leva à sensação de segurança para nós, para os comerciantes, para em si a população do nosso estado, né? Tem muitos companheiros nossos que estão lá no sertão, tem outras cidades no interior, no nosso litoral, e aqui na capital, muitos guerreiros, homens que deixam suas casas, suas famílias, e estão ali levar a nós como cidadãos a sensação de segurança. A gente fala pelos bons, né? E hoje eu vejo a Polícia Militar do Estado do Ceará com homens e mulheres, uns guerreiros, guerreiras, que veste mesmo a farda e que o sangue de guerreiro, que não foge da luta, corre nas... Eu digo isso pela minha função, pelo que eu fiz. Hoje assim, você fiz, mas fui recompensado, tenho um salário, mas fazia com muito amor, como muitos hoje faz a Polícia Militar, 185 anos, fazem com amor. Isso, um abraço para todos os guerreiros, guerreiras, desde o nosso comandante, né, o nosso comandante, Coronel Alexandre, até o nosso soldado mais moderno, que Deus possa estar abençoando de forma especial, guardando e livrando. Você que está na rua, Deus possa estar lhe guardando para que você volte à sua casa, abrace sua esposa, seus filhos, e que Deus também possa estar lhe imunizando contra este vírus, né? Porque nós já temos muitas perdas. Agora, se não me falha a memória, já para mais de 30, 32, 35 militares, né, que nós conhecemos, trabalhamos junto, muitos deles, e hoje Deus levou para a glória, né? Então a gente sente uma perda, né, perda grande, mas louvar o nome do Senhor por aqueles que estão de pé, que Deus sustente na mão dos nossos comandantes. Amém? Que Deus abençoe, nosso irmão aí, o Ronaldo Chaves, que Deus te abençoe, irmã Raquel, Valclécio, amém? Vamos começar, irmão, o nosso estudo. Eu tinha que prestar essa homenagem a essa instituição, porque eu sinto respeito por ela, amém? Assim como eu conheci um lado ruim, mas foi lá que Deus também me propôs a se apresentar para mim e me resgatar e me salvar, e hoje eu estou aqui. Só tenho a agradecer. Criei meus filhos, graças a Deus hoje eu estou aposentado. Agora em junho vai fazer 3 anos de aposentadoria, e louvo a Deus por tudo, graças eu dou ao Senhor que me fez fazer parte dessa instituição. Um abraço para todos, para esta Polícia Militar do Estado do Ceará, e sempre vou continuar orando por esses guerreiros que estão aí trabalhando dia a dia. Amém? Glória a Deus. Irmão Roge, Dr. Roge, ali de João Pessoa, ele é guinense, né? Ele e a sua esposa Vitória estão ali em João Pessoa. O Roge é um homem de Deus, bacharel, tem bacharel em Direito, ele tem mestrado em Teologia, professor do Betel, né? Então, escritor, e além de tudo isso, meu irmão em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, abraça aí na Vitória. Tive o prazer, uma honra, né, de
participar, de ministrar junto com o pastor, me esqueço o nome dele agora, Edmundo Jordão, amém, foi ex-presidente da nossa instituição do Betel Brasileiro. Tive o prazer, mas o pastor Edmundo Jordão, de ministrar o casamento, celebrar o casamento do irmão Roger e da irmã Vitória. Um abraço, irmão Kessim, Valclécio, um abraço, meu amigo, estamos juntos. Daqui a pouco tudo isso passa, estamos ali na igreja, louvando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Glórias. Olha o texto. Onde Deus me quer? Você já fez essa pergunta e parou para refletir? Então, onde Deus me quer? Deus, nós exaltamos, glorificamos o Teu nome, porque Tu és o Senhor de nossas vidas. Nós queremos louvar o Teu nome, Deus, por mais um dia, oportunidade de falar da Tua palavra. Esta palavra, ela própria testifica que ela não voltará vazia. Eu creio, Deus, que ela é impactante e vai impactando vidas, famílias, reinos, estados, nações e nações, porque nós cremos, meu Pai, que esta palavra, o Espírito de Deus está soprando. E aonde está um cativo, Deus liberte. Aonde está um enfermo, Deus cure. Aonde está uma pessoa fraca, Deus fortaleça. Onde está, meu Deus e Pai, um caído, Deus levante nesta noite. O que está triste, Deus alegre. Ah, Deus da glória, aqueles que se sentem, meu Pai, fragilidade diante dessa situação, Deus diga que o Senhor é com ele, que ele está no controle de todas as coisas e é o Senhor que cuida de nossas vidas. Obrigado, Deus, pelas tuas bênçãos, pelas tuas benevolências e por essa rica oportunidade que Deus nos faça, que esse estudo da palavra de Deus ela venha edificar, sarar, curar, libertar, nos confrontar, para que cada dia possamos ter uma vida santa, regrada na presença de Deus. Pois assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de já começar, nosso irmão Magno Amorim, que Deus te abençoe. Amém? Então nós gostaríamos de começar com essa indagação, essa pergunta. Onde Deus me quer? Quando nós falamos dessa situação, Deus nos alcançou, porque a nossa situação era de pecador, e a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus, onde o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Nós percebemos a situação do homem sem Deus, amém? O homem sem Deus. Só que Deus, nós sabemos que foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos salvou, é Deus que nos perdoa, é Deus que nos regenera, é Deus que nos restitui, é Deus que nos leva à reconciliação com o Pai, é Jesus que nos leva, o Espírito Santo atuando sobre a vida do homem pecador. E nós agora temos conhecimentos de Deus, nós temos conhecimento de Deus, temos conhecimento da sua palavra, nós vamos à igreja, nós cultuamos, nós damos nossos dízimos, nós damos nossas ofertas, mas esse sentido agora, meu amado, é um sentido ministerial. Em que eu posso ser útil? Onde Deus me quer ali na igreja? O que Ele deseja de mim? Uma coisa eu tenho certeza, Deus não te salvou, Deus não lhe chamou para o seu reino, para você estar sentado em uma cadeira. Deus te chamou com um propósito. Você pode dizer isso você mesmo na sua casa, Deus me chamou com um propósito. Se eu não sei se você já descobriu qual é o propósito que Deus tem na sua vida, além da vida eterna, eu estou falando da questão ministerial, naquilo que eu posso ser útil no reino, ou na igreja a qual eu faço parte, como eu tenho sido útil? Como o pastor pode contar comigo? Como Deus pode contar comigo? Com os meus talentos, com meus dons, meu porque Deus me deu, né? Deus me deu, me presenteou com esses talentos, então como eu tenho exercido? Todos nós, irmãos, falando da vida secular, todos nós nascemos, crescemos
vamos à escola, vai à faculdade, e quando você chega na faculdade, você já tem algo definido naquilo que você quer, naquilo que você se acha vocacionado a exercer, seja na área da saúde, da educação, como advogado, na área jurídica, seja em qualquer área. Quando nós já estamos no ensino médio, estamos indo para a faculdade, nós já temos algo. Tem pessoas que ainda está alheio a não sei o que é que eu vou fazer. Então, isso precisa ter aqueles testes de vocação, né? Então, mas quando chega na faculdade, a maioria das pessoas, ele tem algo já definido no seu coração. Ele se sente vocacionado. Ele pode ter encontrado essa vocação lá no primário. Quando chega lá no ensino médio, ele já está desenvolvendo aquilo, seja na área da educação, qualquer área. E quando chega na faculdade, ele já está se aperfeiçoando para ir para o mercado de trabalho, porque assim ele se achou vocacionado e Deus deu graça e ele está conseguindo seus objetivos. Amém? Eu estou falando na área secular. Na área eclesiástica, né? Deus também tem pessoas que já nasceram na fé, tem pessoas que quando adolescente foram alcançados por Deus, tem pessoas na mocidade, tem pessoas que já na idade já mais madura, foi alcançado por Deus, mas todos eles, seja desde a criança, uma pessoa já mais adulta, todos eles foram chamados com um objetivo. Primeiro, para servir ao Senhor. Servir ao Senhor, servir a sua casa, servir ao seu reino e glorificar e bendizer o seu nome. Mas quando eu falo de glorificar o nome do Senhor, no próprio exercício que eu executo na igreja, eu estou glorificando a Deus pelos meus talentos. Então, irmãos, se nós estamos dentro da igreja e ainda não descobrimos qual é a minha vocação, vamos pedir a Deus que Deus ministre ao seu coração. Não perca mais tempo. Está na hora, meu amado, da gente ser útil. Está na hora da gente se levantar da cadeira e dizer: Senhor, como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmão, Deus, você pode olhar desde a antiguidade, todos esses homens, desde dos patriarcas, juízes, reis, profetas, Deus os chamou com um propósito. Quando Deus mandou o seu filho à terra, ele também mandou com um propósito. Então, quando Deus lhe chamou, também Deus lhe chama com um propósito. Então, essa nossa lição, onde Deus me quer. Eu não estou falando, lógico que Deus lhe quer você na presença dele, sim. Mas como eu posso ser útil? Porque a pior coisa na vida do ser humano é quando você se sente inútil. Ou pior, quando você não quer ser útil. Isso ainda é mais agravante. Mas Deus lhe deu talentos, Deus lhe deu dom, pois faça isso. Eu tenho presenciado isso, tenho vivenciado na igreja a qual nós pastoreamos. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus, porque hoje eu vejo uma igreja envolvida de pessoas que executam, né? A gente vê uma boa maioria, sei que não é todos, mas qualquer hora dessa, Deus também vai despertar aqueles que ainda estão nessa zona de conforto, e Deus vai despertar, dizer que Deus também quer contar com você. Então a gente vê muita alegria no meio da igreja. De tudo que nós vamos fazer na igreja, a gente vê uma igreja envolvida, uma igreja participante, uma igreja coesa, uma igreja que está ali e sabe que está fazendo, não é para pastor, não é para ministério, mas é para o Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque hoje nós temos um privilégio de pastorear uma igreja com essas características. Amém? Nosso irmão Ednardo aqui, nosso vizinho, que Deus te abençoe, Ednardo. Também está se recuperando aí da Covid, pela graça de Deus, a bênção de Deus sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre seus filhos, com a graça de Deus, meu irmão. Amém? Vamos ler um texto da palavra de Deus?
eu gostaria de ler Josué. Eu poderia, onde Deus me quer, eu poderia falar de Noé, poderia falar de Davi, né, do rei Davi, né, no reinado de Davi de Israel, como Deus usou e como Davi se prontificou, como Deus alcançou Davi. A situação de Noé lá no capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6, vai mais, como Deus disse, no meio daquele pecado do povo todo, Deus escolhe aquele homem chamado Noé para construir uma arca, né? Então eu poderia falar de Samuel ali, quando Samuel, como o nascimento de Samuel já foi um milagre, né? Porque a sua mãe Ana orava, logo cedo, Samuel está lá, um jovem ainda, quando começou a ouvir a voz de Deus, ele nem entendia que era Deus que estava falando com ele. Então nós podemos ver Jeremias, que é escolhido desde o ventre da sua mãe. Nós podemos ver, meu amado, Simeão no templo, servindo no templo, e Deus dá uma graça de quando os pais de Jesus, Maria e José, vão apresentar no templo. Simeão, ele disse, se o Senhor quiser me levar hoje, já pode me levar, porque os meus olhos viram o Salvador. Paulo e Barnabé, como está ali, né, ali eles na reunião, mestres, homens de Deus, eles oram, o Espírito de Deus separa para mim Paulo e Barnabé, e começa a sua missão, né, as suas viagens missionárias, fundamos igreja, né, e mais igrejas. Depois, meu amado, nós vamos ver João na ilha de Pátimo, já no final do seu ministério, Deus se revelando para ele. Então, mas eu gostaria de falar de Josué, livro de Josué, capítulo 1, vamos ler aqui alguns versos, começando no versículo 1, nós vamos ler até o versículo 9, amém? Josué: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Heteus, até o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não tu mandei eu ser forte, corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Está ali a irmã Simone, o esposo da irmã Simone, que Deus abençoe essa família, glória a Deus. Então, irmão, questão de Josué, ele é um servidor, ou ele é um servo de Moisés. Nós conhecemos a história de Moisés, nós já falamos da história de Moisés, todos nós conhecemos Moisés.
que é uma criança que nasce em um momento muito difícil lá no Egito, passa 3 meses, mas sua mãe não tem mais como conter, mas aí a filha do faraó pega esta criança, cria, e ele é criado como filho do rei, passa 40 anos, mas ali ele intervém ali já com os filhos da nação de Faraó, com os seus da sua terra, né, dos hebreus. Então depois ele foge para o deserto, passa 40 anos no deserto, casa, tem 2 filhos, seu sogro é Jetro, e lá no deserto Deus fala com ele, diz que tem uma missão, e esta missão é tirar o povo de Deus que está há 400 anos cativo, e aquele povo estava clamando porque já não aguentava mais o sofrimento que Faraó estava impondo sobre o povo hebreu ali no Egito. E Moisés, ele disse, mas Senhor, sou pesado em língua, não, mas diz que eu estou te mandando, falarei por ti. Então nós percebemos que Moisés, ele há uma resistência, Deus se ira, mas depois ele obedece à voz de Deus, e nós sabemos toda a história que Moisés vai lá, Deus age de seus prodígios, das suas maravilhas, tira aquele povo do cativeiro, e aqui, meu amado, este povo, ele está caminhando com Moisés, não só com Moisés, mas também está caminhando com Deus. Deus se fez presente em mais 40 anos com o seu povo no deserto. Mas chega no meio, nessa caminhada, Moisés, ele não vai ter o privilégio de entrar na terra prometida. Dá para se entender? E diante do ministério de Moisés, que é um ministério maravilhoso, ministério a qual nós deveremos nos espelhar como liderança, como homem que conduziu o povo, como homem que contemplou Deus, como homem que subiu o Monte Sinai para receber a lei de Deus, a lei moral, para que esta nação pudesse entender o que era pecado e o que não era pecado, o que agradava a Deus, o que desagradava a Deus. E diante desse cenário, irmão, entra Josué. Em nenhum momento da história a gente escuta falar de Josué, mas a gente percebe, irmãos, que este servo, um servidor de Moisés, era uma pessoa doutrinada, é uma pessoa, meu amado, discipulada, pessoa que tinha obediência, pessoa que tinha temor a Deus. Não precisava Moisés estar apresentando Josué à nação, àquele povo, dizendo, ele é o meu sucessor. Não, meu amado, quando nós estamos, ou quando estamos sendo vocacionados, Deus nos usa, Deus ministra ao nosso coração, como eu posso ser útil na seara do Senhor, como eu posso ser útil na igreja que eu faço parte, no reino de Deus. É o Senhor que vai te apresentar. Não é Moisés. O Moisés não apresentou. Moisés não precisou colocar um crachá sobre Josué. Moisés não precisou levantar a moral de Josué. E também Josué também não é levantado pelo homem, mas é levantado por Deus. Porque quando nós levantamos, meu amado, ou quando nós consagramos algumas pessoas dentro da igreja ao ministério, não é você que está dizendo que no nosso caso, no nosso ministério, não é você que está dizendo o que ele deve fazer. Nós, como liderança, nós só reconhecemos o que a pessoa já faz, o que a pessoa já executa, aquela pessoa que já faz o serviço diário. E a gente percebe, a igreja percebe, o pastor percebe, e Deus lá de cima que nos dá graça para consagrar essa pessoa ao exercício que ela já executa. Às vezes, meu amado, tomando aqui uma deixa, ou abrindo um parênteses, às vezes nós, principalmente
um período atrás, eu não valorizava ministério de criança. Me perdoe o Senhor, mas a sinceridade. Depois chegou uma missionária, que ela já tinha sido membro da nossa igreja, a irmã Silene. Passou um período distante, morando em outro bairro, morando ali para lá da Calcaia. E Deus, nesse período que a nossa irmã saiu da nossa igreja, Deus fez uma visita. E Deus ministrou verdadeiramente. Ela estava na igreja, o seu esposo estava na igreja, os seus filhos foram criados na igreja, mas não havia ainda se convertido. Mas lá em outra igreja, ela trabalhando, Deus o encontrou e Deus ministrou o seu coração, que o ministério dela era com criança. E aí houve um novo nascimento na vida da Silene. E hoje a igreja, nossa igreja, lá ela fez esse ministério, é formada na PEC, trabalha com a evangelização de criança, e ela retornou para morar aqui em Fortaleza, e um mês de julho, na EBF, ela veio ministrar a EBF na igreja, e de lá para cá nós já estamos com 2 a 3 anos trabalhando com o ministério de criança. Irmão, tem sido assim algo maravilhoso, muitos sinais de Deus, algo assim que enche o nosso coração, e a igreja abraçou todo esse ministério. A gente vê cada pessoa executando ali, fazendo uma função, outro, e meu irmão, é muito gratificante. Então, quando eu falo isso, irmão, é porque muitas igrejas não tem ninguém para cuidar de criança. Ei, irmão, se não tem ninguém, vá você mesmo. Irmão, sofre as crianças, o ministério não desenvolve. Essas crianças vão crescer raquíticas. E aquela pessoa que não tem ministério para criança, ela também vai ter uma perda do seu tempo, porque não é a sua área. E ela também não se preparou para isso, porque em todas as áreas da igreja, de forma eclesiástica, em todas as áreas, precisamos nos aperfeiçoar. A Bíblia diz que nós não podemos fazer a obra de Deus de forma relaxada. E o que é que você acha de relaxado? Se não for uma pessoa que não se capacita, que não procura se capacitar para exercer ou para servir na casa de Deus, na casa do Senhor. Se isso não for de uma forma relaxada, me dê outra definição. Então, irmão, nós precisamos, seja para cuidar de criança, seja para varrer a igreja, seja para ser o porteiro. Quantas vezes eu ouvi testemunho de pessoas que nós tínhamos um obreiro leigo, mas muitas pessoas que chegaram à igreja testemunharam de como ele recepcionou essas pessoas. Hoje vai à igreja, a recepção é calorosa. Então isso, irmão, é ministério, a recepção. Servir a mesa do Senhor, servir a viúva, servir o órfão. Irmãos, entregar um folheto. Isso nós precisamos não fazer de qualquer jeito, não fazer para preencher o tempo, mas fazer com muita graça de Deus, debaixo da unção de Deus. Quando nós estamos dispostos a fazer isso, Deus vai lhe honrar e tem lhe honrado. Mas capacite. A obra de Deus, nós não podemos fazer de qualquer jeito. Nós não podemos, meu amado. Hernandes Dias Lopes, ele diz que ele sente tristeza pelo analfabetismo cristão. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque hoje a gente vê um crescimento de conhecimento dentro das nossas igrejas, seja elas tradicionais, pentecostais, principalmente no lado tradicional já eram as pessoas mais cultas, né? Que procuravam mas hoje no nosso meio pentecostal, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, estamos vendo um crescimento para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus levante cada dia mais homens e mulheres de Deus que se capacite a ser um instrumento de Deus para que Deus use. Não precisa você querer ser apresentado por Moisés, pelo homem, pelo seu pastor. É Deus que vai te apresentar. E Deus apresentou a nação. Disse: olha, Josué,
Deus disse: eu sou contigo. As promessas que eu prometi a Moisés, o seu líder, eu estou transmitindo, eu estou transferindo para você. Conduz agora a tua responsabilidade. E assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Ele ser forte. Assim como eu fui com Moisés, então não te desvie. Nem para a direita, nem para a esquerda. Olha para frente. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Diz um certo pastor Jeremias, ele diz que nós deveremos em uma sentada só ler os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, de uma sentada só. Pegar em 2 sentadas, pegar todo o livro de Salmos e ler em 2 sentadas. São 150 salmos. Isso, meu amado, para que isso gere conhecimento, para que isso gere santidade, para que isso gere temor, para que isso, meu amado, você possa ser um machado bem amolado, que com poucas pancadas a árvore vai ter que cair. Por isso nós deveríamos buscar ser cheio de Deus. Então Josué é esse exemplo de pessoa. Ele está no anonimato, por trás da cortina, até o momento que Deus chama e apresenta ao povo que agora o seu guia será Josué. E Deus disse: eu serei contigo. Assim como eu parei, abri o mar vermelho, quando Moisés conduzia esse povo, eu vou parar as águas do rio Jordão na enchente, para que você passe com esse povo, e para que este povo saiba que eu sou, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. E assim, meu amado, este Deus não muda. Deus continua chamando, Deus continua capacitando, Deus continua dizendo: eu sou contigo, não tema. Então é este mesmo Deus de Moisés que foi com Josué, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é este mesmo Deus que tem desejado nos usar, pois está na hora para que nós possamos nos despertar desse sono da negligência. Então, aonde Deus lhe quer, meu amado, Provérbio capítulo 16, verso 4, diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Deus fez todas as coisas para um determinado fim. Uma dessas coisas foi ter nos salvado. Que o plano de salvação é desde o princípio da criação, já havia o plano de salvação. E coube o Senhor no seu Kairos, no tempo de Deus, se lembrar e manifestar o nascimento do seu filho em nosso meio. Então, veio o surgimento da igreja. Então Deus, meu amado, está dizendo para eu sou o Senhor que fez todas as coisas em determinados fins. A igreja, ela tem um objetivo de ser igreja. Não é igreja só para nós nos congregarmos, mas essa igreja é uma célula viva. Se é viva, ela produz fruto, ela caminha, ela gera, ela cria. Por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque um dia, quando nós não éramos igreja, estávamos mortos. Mas o Senhor nos deu vida. E quando o Senhor nos deu vida, Ele nos deu com um propósito. E qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Você ainda não descobriu com o que você é vocacionado. Está na hora de começar a fazer um teste de vocação. Está na hora de perguntar a Deus, e nós perguntamos a Deus em oração. Se humilhe.
Desça na presença de Deus e pergunte: Deus, aonde quer que o Senhor quer que eu esteja? Em que ponto eu posso ser útil na tua casa? Como eu poderei ser o mordomo da tua casa? Como eu poderei ser útil? Então, irmão, Deus nos cria com propósito. Deus fez você para um determinado propósito, e sua realização só será completada quando cumprir esse propósito, quando estiver dentro do plano de Deus. Meu irmão, Deus não vai desistir de você. Deus tem lhe dado os talentos, não enterre. Deus vai cobrar. Se você enterrar, Deus vai te cobrar. Então, meu irmão, quando cumprir esse propósito, quando estiver dentro do plano de Deus, quando você estiver sendo útil, quando você estiver sendo útil. Não é dizer que Deus não quer te usar, Deus quer te usar. Hoje esse Deus quer te usar é levado mais para um lado, desse lado neopentecostal, que é fazer, ou falar em línguas, ou profetizar, ou fazer tudo isso. Deus quer te usar, não nesse sentido, mas Deus quer te usar na sua obra, na sua casa, na evangelização, do ide do Senhor, de sentar com a família e discipular, mostrar ou revelar um plano de salvação, revelar o amor de Deus por esse pecador que está cego, que está destituído da glória de Deus, que está caído. E a palavra de Deus que será ministrada, ela não voltará vazia. Uma coisa meu amado, uma coisa é certa: você deve servir para o quê? Então tudo que eu posso ser útil não é para que você venha se vangloriar, ou para galgar uma posição na igreja. Eu vejo o sentido: quanto maior você tem um cargo na igreja, a maior responsabilidade de servir é você. Você tem que ser o maior servidor da igreja. Maior a tua posição, maior serviçal você tem que exercer dentro da igreja. Ah, não. Então Jesus não é nosso exemplo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o mestre, faz milagre. Mas tem um momento que ele pega uma toalha, uma bacia com água e vai lavar os pés dos seus discípulos. Por isso, meu amado, quanto maior a posição, pegue a bacia, uma toalha, comece a lavar os pés, para que as pessoas entendam que você não está nessa posição para ser servido, mas para servir. Pastor é para servir. Servir quem? As ovelhas. As ovelhas, e o seu pastor ele tem que ser um exemplo, para que as ovelhas também aprendam a servir. Quando Jesus faz isso para os seus discípulos, ele está passando o cajado para eles de servir. Então nós temos essa questão, meu amado, temos muita dificuldade, porque hoje é pastor, porque hoje já não é mais pastor, é apóstolo, é bispo, e então eu tenho que ser servido. Jesus é o mestre, Filho de Deus, o Senhor que desde o princípio da criação estava com Deus, e Ele é Deus, e mesmo assim Ele pega uma toalha com a bacia com água para lavar os pés. Quem é você diante de Deus que não pode servir? Pois eu vim, Deus me escolheu para servir. E toda a questão de servir não é servir numa situação farisaica, de uma forma dos fariseus, do farisaísmo, ou dos escribas que serviam para ser visto nas praças, para que as pessoas lhe aclamassem como mestre, como guias. Não é esse sentido que Deus quer que nós possamos estar servindo. O sentido aqui é para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Para que o nome de Deus seja glorificado. O outro objetivo
para edificação pessoal, para sua edificação e edificação dos outros, do seu irmão. Em um sentido, para a glória de Deus. Esse é o primeiro propósito, de servir a casa de servir no reino de Deus. E o outro propósito é edificação da igreja. E nós somos a igreja. Por isso, meu amado, que chega na igreja de Corinto, está lá pessoas querendo ser de Apolo, outros querendo ser de Cefas, de Pedro, de Paulo. Meu amado, nós só plantamos a semente, nós só regamos a semente, mas quem faz essa semente nascer é o Senhor. É Ele que dá o nascimento, é Ele que gera o nascimento, é Ele que gera o homem pecador, uma nova criatura. Então nós precisamos, meu amado, ter sentido de servir para glorificar o nome do Senhor. Não é para se favorecer que você serve, mas é para a glória de Deus, para a sua edificação, para a edificação do seu irmão. Quando nós tomamos partido, meu amado, a gente vai ver uma igreja dividida. E um reino dividido, ele não será, não subsistirá. Não subsistirá um reino dividido. Uma igreja, nós somos comparados com um corpo. E o Senhor, quando ele chega em 1 Coríntios, ele vai dizer a questão dos dons do corpo da igreja, que é, diz, eu honrarei os menores, os menos favorecidos. Então quem honra é Deus. Quem glorifica, nós temos é que fazer, temos que nos prontificar. Meu amado, isso também gera, sabe o que, meu amado? Gera crescimento, ou você crescerá, ou gera esse crescimento, meu amado. O serviço cristão gera crescimento. Que tipo de crescimento é esse? Maturidade. Que maturidade é essa? Maturidade de uma fé cristã é frutífica, de uma vida cheia de frutos. Quando eu olho e vejo a minha vida cristã, eu tenho que olhar e ver os frutos. Eu não tenho que olhar para trás e ver a minha vida velha. Eu tenho que olhar para trás e ver os frutos que Deus me capacitou para que eu pudesse produzir no seu reino. Eu preciso olhar e ver famílias que foram discipuladas. Paulo, na sua chamada ministerial, na igreja, eu vou sentir novamente a dor de parto para gerar vocês de novo. Paulo já tinha discipulado essas pessoas. Voltar a observar as obras da lei, os rituais da lei, queriam circuncidar-se, guardar sábado. Meu amado, pela graça eu sou salvo. Isso já é suficiente, meu amado, para você se dispor, para mim se dispor a estar na obra de Deus, na prontidão para ouvir a voz de Deus, e Deus vai dizer, como Deus vai falar, ou dizer, como disse para Josué, eu serei contigo, não tema, eu serei contigo. Então, irmãos, isso gera crescimento, crescimento cristão. Está na hora de deixar de ser criança. Criança, meu amado, ele só toma leite. Quando nós olhamos nessa questão de leite, esse leite é quando uma pessoa ela só observa. Mas quando ele passa a comer uma coisa sólida, ele começa a ver, a vivenciar a obra do Senhor. Então está na hora, meu amado, de deixar de ser criança, se prontificar, dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me, revela qual é a minha vocação, daquilo que eu sirvo você, e Deus vai gerar o desejo, e todas as coisas em qualquer área, meu amado, não vamos, como pastores, como líderes de igreja, determinar pessoas que vá para certo ministério, que nós não temos a convicção que essa pessoa é vocacionada para aquilo.
vai sofrer o departamento, vai sofrer o ministério, vai sofrer a pessoa, vai sofrer os liderados, vai sofrer quem está liderando. E nessa situação, meu amado, passa-se um ano e não produziu nada. Você pode ver isso dentro do ministério da sua igreja, que passa anos e anos e o ministério não desenvolve porque tem alguma coisa errada. E será que ninguém viu ainda o que está errado? Está na hora de sentar com esse ministério, sentar com essa liderança, fazer um teste vocacional, saber se tem realmente chamado para liderar. Se não tem, meu amado, procure aquilo que Deus... E tudo que nós devemos fazer, meu amado, devemos fazer com muito amor, com dedicação. Isso gera... Eu varrer a igreja, eu lavar as cadeiras, que eu faço isso me gera alegria. Isso precisa gerar alegria na vida da pessoa. Aquilo que você faz não pode ser um peso, não pode ser uma carga. Deus queira que este ano já termine, porque eu já não aguento mais a estar na frente disso aqui, desse ministério, dessa função. Mas seja verdadeiro com o pastor, seja verdadeiro com o seu líder, não espere o ano. Faça hoje, era para ter feito ontem. Se você não é vocacionado, você está sofrendo e fazendo alguém sofrer e não vai para frente, não vai desenvolver, não vai gerar fruto, não vai gerar crescimento. Meu amado, nós não temos que só preencher por preencher. Se não tem tu, vai tu mesmo. Não, isso jamais, essa expressão jamais ela pode ser executada de uma forma ministerial, eclesiástica, porque a obra é de Deus, o reino é do Senhor. Então nós temos que ter muito temor a Deus para não continuar, para não errar ou continuar errando. Está na hora da gente procurar acertar. Vamos ver, o pastor conhece as suas ovelhas, vê a capacidade, vê o desenvolvimento, vê o quanto aquela pessoa é vocacionada. Então, meu amado, vocação, ela precisa ser uma paixão ministerial. Paixão, essa palavra paixão, eu gostaria só de ver a hora aqui, irmão. Vou já terminar. 5 minutos. Comecei só na introdução, mas espero que essa palavra ela tenha sido assim impactante para nossas vidas. Então, paixão, meu irmão, essa palavra paixão, ela é usada na Bíblia no sentido negativo. Desejo pelo que é proibido. Vamos ver aqui esse capítulo, Colossenses capítulo 3. Verso 5, 3, 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Então, esse sentido de paixão, na Bíblia, é um sentido negativo, que o homem que foi alcançado por Jesus, ele precisa se despojar, ele precisa abandonar todas essas paixões, porque isso gera um tipo de idolatria. Eles chamam de idolatria, de pecado. Então, meu amado, mas aqui esse sentido é usado de maneira positiva. Nesse estudo aqui está sendo usado de maneira positiva. Isso é o que é paixão? Um sentimento de emoção levado a um alto grau de intensidade. É isso que nós deveremos sentir pela obra de Deus, em ser útil na obra de Deus. Um sentimento de emoção levado pelo alto grau de intensidade. Tudo que eu devo fazer, eu preciso fazer com muita emoção, com muita alegria, com intensidade, com entusiasmo, muito vivo. Você já chamou um crente desanimado para evangelizar? Meu Deus dos céus! Então, meu amado, nesse sentido de paixão é um sentimento de emoção levado a um alto grau de intensidade, de entusiasmo muito vivo por alguma coisa, disposição favorável. Meu irmão, a igreja
nós olhamos e podemos presenciar hoje, no modo geral, um desânimo. E esse desânimo não é de Deus. A zona de conforto não é de Deus. A frieza espiritual não é de Deus. E se nós olharmos para dentro das igrejas hoje, a gente pode presenciar esse cenário. Isso está faltando paixão, entusiasmo, emoção, entusiasmo vivo pela obra do Senhor. Isso está faltando disposição favorável a dizer: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Então é nesse sentido, meu amado, que o que é paixão ministerial é isso. É o desejo, é a disposição, é a alegria. Ei, meu amado, é o entusiasmo. É algo favorável ao reino de Deus, para a glória de Deus, para a sua edificação, para a edificação do seu irmão, para o crescimento do reino de Deus, para que a palavra de Deus venha se expandir e alcance cada dia os perdidos. Meu amado, isso é paixão ministerial, amém? Porque temos paixão por determinado ministério. Deus trouxe a existência para servi-lo. Deus lhe trouxe a existência, ou Deus te deu vida para que você venha servi-lo, de tal forma que o nome dele seja glorificado. A igreja de Cristo, ei, meu amado, aqui na terra, glorificado o nome de Deus. A igreja de Cristo na terra, ei, seja edificada. Ele quem coloca no seu coração a paixão por determinado ministério. Deus gera essa paixão, acende a chama do teu coração por aquilo que você tem que ser útil. Não almeje só estar no púlpito. Ir até o púlpito é um percurso muito pequeno que você tem que percorrer, ou de andar até o púlpito. Deus quer te levar além do púlpito. Deus quer te levar às nações. Deus quer que você seja guia, levando a palavra de Deus para que essas pessoas venham ser alcançadas por Jesus. Nós vamos olhar para Jeremias. Ele diz que o Senhor escolheu desde o ventre materno. Deus escolheu Jeremias. Mas eu não sei falar, eu falarei por ti. Então quem capacita é o Espírito Santo. Quem fala por nós é o Senhor, o Espírito Santo. Quem nos envia é o Espírito Santo. E às vezes o homem, por estar desanimado, ele está resistindo. Assim era na igreja primitiva, meu amado. Quando Deus dá promessa que derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, e sonharão os velhos, e os servos, escravos e escravos, também os servos e os servos também profetizarão. Meu amado, venha-se a profecia de Joel se cumpriu. O Senhor derramou, houve-se o dia de Pentecostes, e o Senhor disse: serei minha testemunha em Jerusalém, na Galileia, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando a igreja recebe este poder de Deus, a igreja estava acomodada. Então, se o Senhor permitiu a perseguição para que acontecesse a diáspora, para que a igreja pudesse sair de Jerusalém, da Galileia, da Judéia, de Samaria, e hoje está onde hoje nós estamos, e o Senhor continua soprando do seu Espírito, e Deus quer te enviar a pregar a palavra. Seja útil. Eu quero encerrar aqui dizendo: seja útil ao Rei de Deus, seja útil ali à sua igreja. Faça um plano de evangelização, faça um plano geográfico, faça qual é o tipo de pessoas que estão ali nas proximidades da igreja que você faz parte. Como eu posso chegar? Qual é a maneira mais viável que eu chegaria àquela pessoa para falar do Evangelho? Então, irmãos, é isso. Onde Deus me quer. Deus nos escolhe com propósito.
e Deus quer te usar. Quem dá os dons, quem capacita é Deus. E Deus está com seus celeiros cheios, transbordando. Não seca essa fonte. Quantos vasos tem? Deus quer encher. Enche, Deus, o teu povo nas igrejas, os pastores, líderes. Que Deus nos desperte para nos capacitar. Não, às vezes nós queremos ser capacitados só pelo Espírito Santo, mas nós temos meios também. O Espírito Santo lhe ajudará, lhe auxiliará, dando graça, dando inteligência, dando sabedoria. Mas Paulo tinha os seus pergaminhos. Paulo era um teólogo. E Deus usou Paulo bastante. Como usou Pedro. Deus usa quem Ele quer. Mas é necessário se dispor. Saia do seu lugar hoje improdutivo. Porque Deus quer usar de forma produtiva no reino dEle. Para a glória do seu nome, para a edificação da igreja, para a sua própria edificação e edificação daqueles que estão próximo de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glórias. Também tem aí o Roger, um abraço, Roger. Bênção de Deus, um privilégio, uma honra. Um pobre servo está aí, né? Dr. Roger parando para ouvi-lo. Que Deus te abençoe, Roger. Brincadeira. Estamos juntos, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Estava ali o irmão Carlinhos, né? O irmão Carlos ali, deixa eu ver. Betel Siqueira, Paulo, Mateus Vieira, um abraço, Mateus. Irmão Valdênio, um abraço, a paz do Senhor Jesus. Pastor Cardoso, manto de fogo. Aleluia, que Deus te abençoe, Pastor Cardoso, a sua esposa, os seus filhos, o seu ministério ali no Mucuripe, um homem de Deus, Pastor Cardoso. Irmão Levi, um abraço, Levi, o Carlinhos Alves. O Carlinhos é o nosso, trabalhamos junto, um servo de Deus, ele mora ali no Itaperi, da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe o seu pastor, seu ministério, que Deus possa estar usando esse ministério como sempre tem usado, para levar as boas notícias de salvação ao pecador. Que Deus abençoe sua esposa, seus filhos, seu neto, irmão Renê, Isabel, que Deus abençoe. Esse casal tem sido muita bênção. O Renê tem feito um trabalho excelente de colocar no YouTube as nossas pregações, nos grupos, no Face. Que Deus abençoe. Irmão Maninha aqui, o Maninha é o meu vizinho, primo da Selma. Deus abençoe, irmã Maninha, a sua mãe, a sua esposa, o seu pai, todas as suas irmãs, toda a sua família. Que Deus abençoe. Irmã Simone, o seu esposo, o seu filho. Que Deus abençoe. Amém, Simone. Que Deus abençoe. Mateus Vieira, o Magno, né? Magno, que é a esposa da irmã Simone. Que Deus abençoe. A irmã Sheila, Roger, Ednardo, um abraço, Ednardo. Deus te abençoe. Quer sim, Roger. Então, que Deus abençoe. Queremos orar, agradecer ao Senhor pelas suas benevolências. Senhor, nesse momento, Deus, de ministração da tua palavra, nós queremos ser gratos, Pai. E que esta palavra, meu Pai, não passe despercebida, meu Pai, por aqueles que ouviram, nem por mim que ministrei. Queremos colocar no nosso coração, Deus, e nos prontificar, declarando o que Isaías declarou para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Envia-nos, meu Pai, mas nós não queremos ser enviados de qualquer jeito. Nós queremos buscar, Deus, a capacitação, Deus, no conhecimento, a nos aperfeiçoar no ministério que Deus tem escolhido para nós, ministrar do nosso coração, naquilo que o Senhor tem nos vocacionado. Nós queremos ir, meu Pai, de forma que diante do nosso ministério possa produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um, seja essa semente que será lançada diante, meu Pai, deste mundo pecaminoso. Essa semente é a palavra de Deus, que gere vida nessa noite por aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, que gere força por aqueles que estão fracos, que gere cura, Deus. A tua palavra, Deus, seja soprada nesta noite pelos leitos dos hospitais, nas UTIs, gerando cura, Deus. Cura, Deus. Cura o enfermo.
levanta os caídos, dá vista aos cegos, levanta os paralíticos. Volta lá e diz João Batista que os cegos vê, os paralíticos andam, que os mortos são ressuscitados e que a palavra está sendo pregada aos pobres. Avisa lá que o Messias já veio, que ele venceu ali na cruz e nos deu vida. Avisa, aleluia. Oh Deus da glória, ministra-nos, meu Pai, a restauração de nossa saúde. Sobre as famílias, Deus, restitui o respeito, a reconciliação, o amor, a graça, o renovo, Deus, no meio da tua igreja. Oh Deus, o despertamento, um avivamento, Deus. Oh Senhor Deus da glória, obrigado, Pai, por tudo. Eu oro ao Senhor pela família que o Senhor me deu, pelos meus filhos, pelo meu neto, pela minha esposa, pela minha vida, pela igreja a qual o Senhor nos dá o privilégio de pastorear, sobre todo o Betel brasileiro espalhado no mundo, sobre a nossa liderança, do nosso ministério, a Eva Rego, a missionária, Deus, sobre as igrejas, pastor Alcione, sua esposa e todos os pastores. Deus dando graça, avivamento, disposição, capacitação ministerial, desejo de cada dia servir, por assim o Senhor nos chamou para servir no seu reino. Deus, sobre o nosso campo do Betel brasileiro aqui no estado do Ceará, os pastores, as suas esposas, seus filhos, que Deus abençoe a igreja a qual o Senhor tem dado a responsabilidade de cada um cuidar e pastorear. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um abraço. Amém. Glória a Deus. Amém. Amanhã nós temos culto de oração com o Mardônio, quinta-feira culto de doutrina, novamente com o Mardônio. Se Deus nos permitir, no próximo domingo nós estaremos às 18h30 ministrando a palavra de Deus. Silene, que Deus abençoe todos que estão conosco, a paz. Até a próxima. Amém? Um abraço. Paz do Senhor.